queria contar a todos que quem está produzindo esse evento são nossos alunos e é a nossa primeira mesa redonda, então ainda estamos aprimorando. Então, peço desculpas se houver alguma falha, alguma coisa, mas a gente promete ir aprimorando para as próximas. É a nossa primeira, então, é nosso debut, né? Vai lá, Raíssa, a palavra é sua. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente sabe que sexta-feira, às 6 horas da tarde, não é todo mundo que topa estar aqui, né? Mas com certeza é um momentinho bem relevante, com grandes profissionais, com histórias de carreira é, super admiráveis, né? Esse evento é uma iniciativa conjunta entre o projeto de extensão da UFPR Gestex, que tem o objetivo de trazer a prática profissional para a universidade. O maior objetivo é ter uma aliança entre as teorias que a gente estuda na faculdade com a prática, né? O projeto ele é coordenado pela professora Iomara e a junção é com a disciplina do Laboratório Extensionista, Implementação e Controle Estratégico, por isso o nosso tema de hoje, né, que é ministrado pelo professor Samuel. Primeiro, eu gostaria de agradecer especialmente a presença dos nossos convidados da mesa redonda, né? Até agora a gente está com o Rafael aí, e ele é da Estônia, já contextualizando um pouquinho. Também gostaria de agradecer a presença dos alunos da disciplina de empreendedorismo e dos alunos dos MBAs da UFPR. E, por fim, gostaria de agradecer o empenho dos meus colegas que estão participando da disciplina do Laboratório Extensionista e dos estagiários voluntários do Gestex para que esse evento esteja ocorrendo, né? Essa é a primeira mesa redonda e a gente pretende realizar outras, assim como a Prof. Omara comentou. A nossa mesa redonda ela vai ter duas partes. Na primeira, a gente vai conversar um pouco sobre as empresas que os nossos convidados trabalham, como que elas funcionam, qual que é o contexto, e depois a gente vai introduzir a implementação e estratégia como ponto principal para a nossa conversa. Então, eu gostaria de convidar o Rafael a contar um pouco sobre o trabalho dele na Estônia, como que funciona, o que ele faz, e o contexto qual a empresa está inserida hoje em dia. Boa, obrigado pessoal pelo convite, boa noite. Eu sou o Rafael, sou gerente sênior de planejamento aqui na Stone. Basicamente, meu trabalho é o desdobramento da estratégia, as metas. Então, eu defino os objetivos Eu vou ficar individuais. ouvindo baixinho. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos Para mim, tá mutar bem os. baixo. Pedir a gentileza, quem não precisa estar com o microfone ligado, se puder desligar para não dar muita interferência, a gente agradece. Obrigada. Boa, acho que vocês estão me ouvindo agora melhor, né? Então, meu trabalho aqui é basicamente conectar a estratégia e a execução. Então, aqui a gente faz o trabalho de definir todos os objetivos individuais da liderança sênior, de forma com que a gente garanta que o trabalho de cada um vai levar a gente para a estratégia que a gente definiu no início. Mas antes, acho que de eu entrar aqui no detalhe e explicar um pouco mais de como que a gente faz isso, que eu acho que é um dos objetivos aqui, Ouvir o outro queria liga. explicar, queria explicar um pouco sobre o que é a Estônia. Acho que todo mundo aqui deve conhecer como a empresa de maquininha, deve ter visto já aí na rua algo da Estônia, mas a Estônia é muito mais do que isso. Então, acho que vale a gente dar um passinho atrás aqui e explicar um pouquinho do contexto da empresa, o que que a gente faz. Então, o propósito da Estônia é servir o empreendedor brasileiro. Então, a gente fala aqui que o nosso cliente é a razão, é o motivo pelo qual a gente trabalha. Então, embora a gente tenha nascido como uma empresa de adquirência para uma empresa de meio de pagamento, a partir do momento que a gente foi identificando outras necessidades do empreendedor brasileiro que a gente poderia ajudar no seu ciclo de venda, como um empreendedor, novamente, como um varejo, a gente foi desenvolvendo outras soluções que caminhavam para facilitar a sua vida e fazer com que ele vendesse mais. Então, hoje em dia, a Stone, a gente praticamente está se lançando aí como um banco, quase assim. A gente tem soluções de meio de pagamento, a gente tem soluções de crédito, a gente tem soluções de banco mesmo. Então, desde depósito remunerado, limite na conta,
cartão de crédito, capital de giro, até soluções também mais personalizadas voltadas para o empreendedor. Então, a gente tem um bate-ponto direto na maquininha, a gente tem folha de pagamento para os funcionários dos estabelecimentos, a gente tem que mais? Catálogo dentro do. Vocês já devem ter visto isso. Ir em alguma festa ou usar algum mini mercado. Você consegue, dentro da própria maquininha da Stone, fazer ali uma compra e colocar o que você está comprando, selecionar a comida que você vai pedir, enfim. Tudo isso são soluções que a gente pensa e que ajudam o empreendedor a, de novo, vender mais. E acho que como que a gente coloca isso na prática, né? Tipo assim, acho que sair de uma empresa que há 10 anos atrás, 14 para ser mais exato, não era nada, e hoje em dia é uma empresa enorme como a Stone é, com quase 3 milhões de clientes e mais de 10 mil funcionários, não é um trabalho simples. E eu acho que a gente chegou aqui através de uma disciplina muito forte na execução e de um alinhamento com a estratégia também muito forte. Então, acho que já entrando um pouquinho em como que a gente se planeja e como que a gente funciona, a gente tem ciclos anuais de revisão da estratégia. Então, a gente se planeja para 5 anos. A partir desse planejamento de 5 anos, a gente entende onde que a gente quer chegar. Então, daqui a 5 anos, eu quero estar nessa posição no mercado, quero ter esses diferenciais, quero ser, de novo, o melhor banco que atenda ao empreendedor e o que isso significa. E aí, em revisões anuais, a gente tangibiliza isso. Então, qual é o número de transações que eu preciso naquele ano? Quanto que eu vou precisar atingir de base ativa? Qual é a minha receita que eu preciso para aquele ano? E a partir disso, a gente começa a fazer um trabalho de iniciativas. Porque fazer esse desdobramento simplesmente matemático do meu objetivo ali em termos de lucro, receita ou mercado não é o suficiente para guiar a estratégia. Então a gente começa a pensar o que eu tenho que desenvolver de novos produtos, como que eu ganho a eficiência que eu preciso para trazer margem e lucratividade esperada. Eu começo a pensar como que eu chego no meu capacity necessário para fazer aquelas vendas. Então, como que eu vou aumentar a produtividade do vendedor, como que eu vou recrutar as melhores pessoas para as posições que eu preciso e que garantem a execução daquela estratégia. Isso tudo define as metas em alto nível da companhia. Então, eu consigo sei o que é o maior objetivo ali do RH, qual que é o maior objetivo no time de produto, qual que é o maior objetivo no time de vendas, finanças. E a partir daí a gente começa um trabalho bottom-up com os líderes de entendimento das suas contribuições para aqueles objetivos. Então, entendendo que a gente tem um objetivo de, sei lá, aumentar a venda em 20% ao ano, eu vou precisar entender com o time de RH quais são as capacidades que eles conseguem construir para que aqueles times aumentem a sua produtividade. Então, daí podem sair metas, por exemplo, de time de capacitação e de desenvolvimento de pessoas. Ao mesmo tempo, também, para isso, a gente pode precisar, por exemplo, de um recrutamento acima da média do que a gente teve nos últimos anos. Então, como que a gente cria estratégias para isso? Então, a gente vai realmente entendendo a contribuição de cada uma das áreas para esse atingimento dos objetivos estratégicos que foram definidos nessa revisão do plano de 5 anos. E isso já a gente começa o ano, então, com essas metas definidas nos diversos níveis da companhia. E aí eu acho que daí para frente tem algumas coisas que são bem importantes. Primeiro, é um alinhamento de incentivos claros. Então, a gente aqui tem realmente todo esse plano de metas que garante a estratégia alinhado à remuneração variável, alinhado a um pagamento de incentivo. Segundo, numa disciplina de execução muito grande. Então, assim, a gente tem fóruns de acompanhamentos mensais, que a gente entende o cumprimento de cada uma dessas iniciativas. Nesses fóruns a gente acompanha, a gente fala que vocês como alunos de administração devem conhecer bem os conceitos que eu estou trazendo aqui, mas a gente acompanha relatórios de 3 gerações, então olha, qual era o passado, o que eu tinha me proposto a fazer, quais eram os indicadores, como que eu atingi esses indicadores, quais são as ações que eu vou colocar para dos desvios que foram identificados. Essas ações, elas, quantificando elas entregam ou não entregam o gap que eu tinha? O que eu tenho que trazer de contramedida adicional? E a partir disso a gente vai realmente tocando uma governança ali com uma alta direção.
E eu acho que uma coisa que eu realmente acredito é que a partir do momento que você vai fazendo e trazendo essa disciplina em alto nível, isso vai desdobrando em como os gestores olham para as suas áreas também. Então, assim, se eu tenho uma disciplina desse tipo num C-level, ou um diretor de operações vai precisar ter a mesma disciplina com seus liderados para garantir que ele consegue trazer aqui as explicações, os motivos dos desvios, trabalhar nas causas que estão impedindo a gente de alcançar o nosso resultado e construir, trazer planos para um C-level que realmente entregam o valor que a gente quer gerar. Acho que outro ponto que é bem importante aqui é realmente ter um viés analítico para todo esse processo. Então, como uma empresa de tecnologia, uma empresa que é focada em dados e que toma decisões baseadas em dados, tudo isso aqui envolve análises desde de causa, análise, na verdade, primeiro uma análise de fenômeno, análise de causa, dessas análises de causa, a gente tenta sempre quantificar cada um desses pontos que a gente está trazendo e, enfim, acompanhar isso com disciplina. E aí eu acho que isso tudo funciona super bem para o que a gente está falando, que é um Kaizen, né? Melhorar o resultado de maneira gradual e, enfim, que a gente está melhorando o que a gente já sabe fazer. Mas esse tipo de modelo não funciona exatamente para o que a gente está chamando de iniciativa estratégica. Então, se lá atrás, por exemplo, para falar uma coisa aqui que eu posso falar publicamente, né? A gente tinha o objetivo de lançar uma conta. Isso foge do core. A gente está falando aqui de trazer uma inovação numa adjacência para um cliente. Então, assim, eu já tenho mercado, eu já tendo um pagamento, eu posso trabalhar também em fornecer soluções de banco e de conta para esse cliente que é meu cliente de meio de pagamento. Tratar isso nesse tipo de governança que eu acabei de explicar não costuma funcionar bem, porque tem um caráter experimental, de inovação, que você pode matar ali se você colocar já metas muito bem definidas na partida. As pessoas vão estar muito mais preocupadas com o número do que o valor que está sendo gerado por cliente. Então, a gente também separa algumas iniciativas estratégicas que não são necessariamente o que entrega o maior valor para o ano em termos financeiros, mas são o que constrói o valor para a gente no futuro e que permite a gente dar um gap ali, um salto de realmente valor gerado como empresa. Essas iniciativas estratégicas são acompanhadas no portfólio à parte, e aí a gente acompanha com outro tipo de metodologia. Então, muito mais focado em aprendizado, muito mais focado em errar rápido e consertar rápido, com uma governança mais focada em marcos e menos necessariamente em atingimento de targets numéricos, e que a gente coloca muito mais uma ambição, uma North Star da onde a gente quer chegar com aquela iniciativa, e o CEO acompanha isso muito de perto, porque aí é realmente onde a gente acredita que colocar o nosso tempo para ajudar as pessoas a destravar os problemas, trazer brainstorm de como que a gente pode dar os próximos passos, enxergar o valor que a gente está gerando naquelas novas iniciativas, vai colocar a gente num passo de diferenciação no futuro e de realmente crescimento da empresa, além do que a gente já faz muito bem, né? Então, eu acho que isso é um pouquinho de como que a gente trabalha aqui, como que a gente desdobra essa estratégia e garante a execução no dia a dia. E não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu acho que foi muito bem respondido o que a gente estava falando sobre estratégia, tudo. Eu queria te perguntar sobre a sua carreira, porque você comentou que você trabalha diretamente com estratégia. Como que você entrou nessa área? Porque é uma coisa que realmente está ligada com o seu dia a dia, né? Essa pergunta é boa porque eu sou engenheiro químico de formação. Então, eu fiz engenharia química no FMG, mas desde o início eu não me via necessariamente trabalhando com engenharia. Acho que desde o início gostei muito de empresa júnior, de iniciativas de grêmio, outras atividades extracurriculares que também eram oferecidas também na minha faculdade na época. E comecei então já com esse pezinho assim um pouco desde a empresa júnior na estratégia, minha carreira na Falcone. Então comecei como consultor, vi que consultoria não necessariamente era o que eu queria para minha vida, em termos de carga de trabalho, em termos de viagem, pouca flexibilidade,
mas ao mesmo tempo foi muito importante para eu realmente entender o que eu gosto de fazer, que é trabalhar com gestão, trabalhar com resolução de problemas, trabalhar com governança, planejamento. Então, depois de ficar, tipo, mais ou menos 3 anos na Falcone, eu fui para a Log, e aí fiquei lá. Comecei também com um escopo muito parecido de performance, definição de indicadores, desdobramento de metas, gerenciamento por diretriz. Mas à medida que eu fui crescendo na carreira, meu escopo foi crescendo, eu fui caminhando para uma área mais operacional, então cuidava de PCP, vários outros assuntos muito mais específicos de logística. E foi aí que eu vi que vir para o Estônia ia ser uma excelente oportunidade. Assim. Acho que aqui foi onde eu me reencontrei com a gestão no seu core, foi onde eu me encontrei mais com um escopo de estratégia de novo. Enfim, por isso que eu vim para cá em 2022 ajudar a montar essa área de gestão. Quando eu entrei aqui, já existia um time de estratégia, mas não existia esse time que conectava a estratégia à execução. Não tinha esse time que desdobrava os objetivos, ajudava os times a entender sua parcela de contribuição naquela estratégia. E foi isso que eu vim montar aqui. E eu acho que me encantei desde o início pela cultura, pela maneira com que a gente trabalha. E isso é super importante quando você escolhe a empresa que você quer trabalhar. Eu acho que no final do dia é isso que te motiva cada dia a realmente sair de casa. É, e até fazendo a propaganda aqui já para o Léo, a gente está com vaga de processo seletivo de estágio e de trainee em breve também. Então, vocês vão ser convidados aí para se inscrever no banco de talentos da empresa, porque, de novo, acho que reconectei tanto com o escopo de estratégia, mas também com uma empresa que tem muito propósito e que está me fazendo feliz aí nos próximos passos que eu estou dando na minha carreira. Ficaremos Eu acho que felizes se nos mandar o link para o processo seletivo para divulgar para o curso todo, Rafael. sim. Pode deixar que o Léo vai mandar para vocês aí depois. A Stone é uma empresa que nós, como alunos, almejamos muito estágio, então acho que seria muito relevante mesmo. Bom, vou te perguntar sobre o controle dessa estratégia, como que vocês conseguem ter essa dimensão de monitoramento e correção do rumo das estratégias adotadas, já que você falou que tem esse plano de 5 anos, que vocês têm acompanhamentos, mas que vocês já entram no ano sabendo o que tem que ser feito. Então, gostaria de saber dessa parte mais de direcionamento, né? Boa. Bom, entrando um pouquinho mais no detalhe, eu acho, a gente pega esse plano de 5 anos e a partir desse plano a gente define qual que é um wish para o orçamento. Então, a primeira tradução que a gente faz da estratégia é para qual é o resultado financeiro que eu tenho que entregar naquele ano que me deixa mais próximo de onde eu quero chegar no futuro. E aí, a partir desse wish, a gente faz um bottom-up com as áreas de como que a gente chega naquele número. Então, se no último ano eu fiz 1 milhão de vendas e esse ano eu preciso vender 20% a mais, eu vou entender com cada um dos canais qual a contribuição que eles têm para esse 1 milhão e 200 e a gente vai fazendo um trabalho tanto bottom-up quanto top-down. Então, as pessoas vão trazendo suas propostas e eu vou fazendo um catchball se aquilo realmente entrega o resultado que eu preciso como companhia. Então, a primeiro momento é um trabalho muito mais financeiro, desenvolvido pelo time de FP&A, para a gente realmente definir os targets numéricos, assim, para cada uma das métricas de resultado da companhia, junto com as ACs. A partir do momento que eu tenho esses números financeiros já definidos, entra um trabalho do meu time, que beleza, então, para crescer a receita, até dando um passo atrás, né, a gente faz uma árvore de valor da companhia, que a gente desdobra desde o EBIT até alavancas operacionais, e a gente vai entendendo como que isso se traduziu, então, em alavancas que as áreas estão trabalhando para trazer aquele valor financeiro que, de novo, contribui para a estratégia que foi desdobrada. E aí eu começo a perceber quais foram as principais alavancas que mexeram de um ano para o outro. Então, se eu tenho uma otimização do EBIT e isso se deu na receita, principalmente numa linha de crédito ou numa linha de banking, eu vou entender ali, tá, então em banking, eu estou aumentando meu número de depósitos em 2 vezes. Putz, vai ser importante uma pessoa ter meta aqui de depósitos. A gente separa esse primeiro tópico.
em crédito, eu estou vendo que aqui lançamento de novos produtos, novas linhas de crédito, tem uma participação importante na construção dessa receita que alavanca o EBIT. Então, o segundo tópico que a gente separa como prioridade no desdobramento de metas. O EBIT ele é composto também, a gente tem um ganho de eficiência importante em redução de custos operacionais com atendimento. E aí, na hora que eu entendo isso, principalmente um ganho de produtividade, de redução de taxa de contato por retenção de atendimento por AI. Então, também a gente separa ali, tá? Então, outra alavanca que a gente tem importante é um atendimento por AI maior esse ano. Beleza, temos à disposição, então, depois de fazer um trabalho desse desdobramento em árvore, em alavancas, de todas as iniciativas que a gente precisa ter e quais são os resultados financeiros que elas mexem. Isso é colocado como responsabilidade dos líderes, e aí a gente começa a fazer um trabalho de mapear essas fontes de dados, garantir que a gente tem esse dashboard, automatizar esse acompanhamento para mensalmente gerar uma visualização em painel do que está indo bem, do que está indo mal. Isso é disponibilizado para todo mundo da empresa, desde o C-level até um nível de gerência de cada uma dessas responsabilidades, e a gente consegue ir acompanhando em relação ao plano que a gente tinha medido. Fazer esse trabalho conectado ao EBIT é super importante, porque aí a gente garante uma consistência aqui. A gente fala, talvez muitos de vocês já devem ter ouvido esse conceito também, que é fazer esse desdobramento mutuamente excludente e completamente exaustivo. Que a gente garante que todas as áreas realmente estão. Quando eu estou definindo um objetivo de um gerente, se todos os gerentes ali estão batendo a meta, eu garanto o atingimento da minha estratégia. Só que, igual eu falei no início, isso é muito porque é o resultado financeiro tangível do ano. Quando eu também estou fazendo esse desdobramento do plano, eu vou identificar quais são as iniciativas que constroem o futuro, mas que não trazem um resultado no orçamento relevante, separo elas, e aí sim eu faço aquele outro acompanhamento paralelo que eu falei, que são as iniciativas estratégicas. E aí tem um portfólio, dentro desse portfólio a gente define quais são os marcos para o trimestre, dos marcos do trimestre a gente define o que a gente vai fazer até a próxima reunião. Então a gente tende nesse acompanhamento, mas enquanto no primeiro eu faço um acompanhamento já do ano, eu tenho uma curva de qual é o número de clientes que eu quero chegar, qual é o ganho de produtividade que eu quero ter em atendimento, qual é a curva que eu vou ter de lançamento de novos produtos de crédito. Já mês a mês, para esse tipo de acompanhamento já de iniciativa estratégica, a gente faz uma coisa muito mais zoom out, para realmente ter esse cuidado de não matar a inovação, e a gente foca muito mais no que você vai fazer até a próxima reunião, e sempre focando no qual é o valor que eu quero gerar aqui ao longo do ano, para também ser um guardrail, assim, para a pessoa não fazer qualquer coisa e fugir do que a gente quer como objetivo. Mas, de novo, acaba sendo um acompanhamento muito mais focado na geração de valor e no aprendizado que aquilo está trazendo, e menos em resultados rígidos e numéricos que tem que ser atingido a cada mês. E sobre, assim, você falou muito sobre a área financeira, em questão de faturamento, desse lado mais financeiro da empresa. Eu queria saber como que vocês passam essa estratégia, essas expectativas que vocês têm do lado de faturamento, de dados mesmo, para o povo do marketing, para o RH, para o comercial, por meio de reunião, como que isso é levado para o time como todo? Boa pergunta. Então, assim, assim que a gente termina de definir quais são esses resultados financeiros que a gente quer alcançar e que o orçamento já está encaminhado, aquilo é uma mensagem em termos de resultado, mas esse resultado ele é suportado por iniciativas. E essas iniciativas elas não são entregues somente por áreas de finanças ou de vendas, elas são entregues também por times de RH, por times de marketing. Então a gente, de posse desse plano e desse orçamento, a gente faz algumas reuniões de brainstorming que a gente traz para as pessoas. Tá, então esses são os objetivos do ano. A gente tem que ganhar eficiência, a gente tem que aumentar o número de clientes, a gente tem que lançar esses novos produtos e trazemos oportunidades para as pessoas falarem como que elas vão contribuir com isso. Então, por exemplo, sabendo que a gente tem que, voltando um passo atrás, né, lá na história do Stone, que a gente tem que lançar uma conta,
o time do jurídico consegue olhar para aquilo e falar assim, tá, então eu como jurídico o que eu tenho que prover para isso é entender quais são as licenças que a Stone tem que ter para conseguir operar esse tipo de produto, construir todos os instrumentos jurídicos que permitem que a gente comercialize esse tipo de produto. E aí eles trazem como iniciativas que eles vão trabalhar uma proposta nesse sentido. Um time de marketing vai trazer aqui na mesma linha, beleza, então dado que eu tenho, vou lançar uma conta, qual é a estratégia de marketing que eu vou fazer para isso? Então, qual que é o meu público-alvo? Qual que é a melhor maneira de alcançar esse público-alvo? Quais são os canais que eu vou usar? Quais são as campanhas que eu vou fazer? Como que eu organizo isso ao longo do ano? Também entendendo, de novo, essa estratégia que foi comunicada. E aí, depois de cada time fazer o seu trabalho individual de entendimento dessa estratégia, de quais são as prioridades para o ano seguinte, a gente volta, faz uma outra reunião, no qual cada um apresenta a sua prioridade em termos de iniciativa, e que isso vai, obviamente, compor o card de metas das áreas, e a gente começa uma discussão realmente de colaborativa em que cada líder traz seus pontos de vista, se realmente é aquilo que ele espera como contribuição do outro, a gente aproveita para alinhar a interdependência. Então, assim, quando a gente está falando de uma empresa grande, é diferente de uma startup, muitas das vezes, para o marketing entregar uma coisa, é preciso que o RH entregue outra. Então, é super momento desses momentos colaborativos que é realmente onde as áreas conversam e entendem como cada um faz a sua parte para entregar aquele resultado. Então, é mais ou menos assim que a gente garante que as áreas também de back-office participem e entendam o seu papel para entregar esse resultado. É muito legal ver toda essa integração, né? Porque a gente entende que estratégia é muito mais do que só o simples resultado, né? Tem muito por trás. E é legal ver você falando sobre isso, como uma empresa grande como a Stone consegue dimensionar e organizar isso, porque é um grande desafio, né? Então, é muito legal ver por esse lado. Eu queria entrar no lado da tecnologia agora, porque a gente vive num contexto que a cada semana a gente tem uma notícia nova, uma inteligência artificial nova. Como que vocês estão lidando com isso? Como que vocês estão adaptando a estratégia da empresa com essa entrada novas das IAs, enfim? Boa. Eu acho que o primeiro ponto que eu vejo muito a empresa fazer aqui é realmente dar as ferramentas para as pessoas. Então, desburocratizar ao máximo o uso dentro da empresa. É algo que para vocês provavelmente não seja tão claro, é que quando a gente está falando de um negócio, eu não posso simplesmente entrar aqui no chat GPT pessoal, começar a jogar todas as apresentações que eu faço, dados financeiros da empresa, e trabalhar com aquela inteligência artificial livremente, assim, sem necessariamente ter um contrato, ter um NDA com aquela empresa, porque muitas das vezes, quando a gente usa essas inteligências artificiais num contexto pessoal, a gente está permitindo que essas empresas usem os nossos dados para treinar os seus modelos. Uma empresa que, como a Stone, a gente não pode permitir isso, porque, imagina, aqui eu trouxe vários exemplos de coisas que a gente estava trabalhando há alguns anos atrás, que hoje já foram lançados, por exemplo, iniciativas de banking, mas eu não posso simplesmente colocar na inteligência artificial toda a estratégia de empresa de coisas que vão ser lançadas daqui a 4 anos e permitir que aquilo treine os modelos. Então, assim, por isso que essa disciplina, primeiro, em termos de ferramentas, de definir um arcabouço do que pode ser utilizado dentro da empresa, é super importante para garantir essa segurança da informação e segurança dos dados. Então, acho que esse é o primeiro passo. E o segundo passo é realmente trabalhar com data literacy. Então, assim, a gente tenta aqui fazer o máximo de iniciativas possíveis de treinamento, de ensinar as pessoas o que elas podem fazer no seu trabalho utilizando aquelas ferramentas, trazer boas práticas que estão sendo aplicadas nas áreas. Então, isso é uma frente. Só que essa frente ela é muito mais, na minha visão, cauda longa. Então, no sentido que ela traz um resultado para a empresa, é exponencial, mas demora a ter um resultado, porque, de novo, não é um trabalho
organizado, no sentido de que a gente sabe o que está todo mundo fazendo. Eu acredito muito que AI pelo hype do tipo, vamos construir 5.000 agentes. Se isso não for agentes que estão gerando valor para o trabalho, isso pode, inclusive, gerar mais custo do que benefício. Então, essa parte é muito trabalhada nesse sentido, mas a gente também tem um time de GenAI aqui dentro da empresa, que aí sim a gente define quais são as iniciativas estratégicas que podem ter um ganho muito grande com a aplicação de AI. E aí, um exemplo que é mais claro e que a maioria das empresas usa realmente no atendimento. Então, isso foi uma iniciativa que a gente fez no passado, agora a gente está fazendo diversas outras. Então, acho que é um pouco de como a gente está se organizando aqui. É legal saber disso, porque é inevitável, né? É o nosso mundo atual. E essa questão de cuidado com o vazamento de dados também é algo que a gente tem que levar em conta, né? Bom, agora eu gostaria de convidar a Iomara e o Samuel, se eles quiserem fazer perguntas, e já convidar aqueles alunos que tiverem vontade, enfim, tiverem perguntas para fazer, mandar ali no chat para a gente perguntar para o Rafael sobre todo esse contexto que a gente vem conversando. Mara, pode ficar à vontade. Né? Professor Samuel, obrigada aí pela realização do evento, né? Eu queria agradecer a presença da nossa chefe de departamento, professora Ana Paula, que nos assiste, está participando no nosso evento também. Obrigada, professora Ana Paula, né? Agradecer ao Rafael e o Léo da Stone, que se disponibilizaram a ceder um pouco desse horário para nos contar um pouco sobre implementação e controle da empresa, né? E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, que eu acho que é uma coisa que os nossos alunos têm muita curiosidade, da trajetória de formação de vocês para chegar até onde vocês estão, para chegar na Stone, né? Como é que foi essa história um pouquinho, para também chegar aí, porque os alunos sempre têm muita curiosidade, como é que eu vou fazer assim que me formar, né? Se puderem me contar assim rapidamente, é uma curiosidade nossa. Boa, quer começar aí, Léo? Eu falei bastante já, falando na sequência. Boa, pode ser. Vou contar um pouquinho. Acho que a minha não vai ser tão legal quanto a sua, ainda mais para a turma aqui. Mas eu sou do time de gente, eu sou do time de pessoas, então eu não entendo metade das coisas que o Rafa faz, mas eu sou muito grato pelo interesse das coisas que ele faz, porque mantém as coisas que eu faço em pé. Então, basicamente, essa é a inter-relação do trabalho que a gente tem aqui. É, Eu passei de alguns lugares diferentes. Eu vim inicialmente de um trabalho de compras, né, dentro da área de administrativa. Passei depois, entrei em gente por educação e agora estou em atração de talentos. Mas a minha formação é em marketing. Então vejam vocês aí que mudança grande de paradigmas, né? Nunca imaginei que eu ia estar tocando isso numa companhia como a Stone, que eu sou super apaixonado. Tenho 6 anos de companhia já hoje. Espero fazer mais 6, e depois mais 6, depois mais 6. E acho que tem muito disso aqui, acho que isso é uma coisa relevante. A gente tem algumas pessoas, acho que talvez não um time de gestão, né? Porque acho que são conhecimentos mais específicos, é um time. O Rafa pode contar um pouco disso depois, mas a gente tem um time de pessoas aí de experiências um pouco parecidas, né? Eu acho que de background, eu acho que é necessário. Mas tem muitas pessoas aqui na companhia, principalmente em gente em outros lugares, que estudaram coisas que não fazem. Então, tem uma par minha que é de jornalismo, tem gente que já fez história e etc. Acho que na área que estamos isso é bem fácil, né? Aqui em gente. Mas essa é a minha trajetória. Falei para vocês que não ia ser tão divertida quanto tudo mais que o Rafa contou para vocês. Imagina. Acho que eu contei um pouco já aqui, que eu sou engenheiro químico de formação, né? Acho que o que eu posso contar um pouco mais no detalhe, e acho que os professores aqui podem concordar ou não comigo, se isso é até legal ver um pouco do ponto de vista de vocês também, mas acho que o primeiro passo vocês estão dando aqui nessa aula, sinceramente, não é só porque eu estou aqui que eu estou falando isso não, tá? Porque eu realmente acredito que faculdade hoje em dia é muito mais a energia que você coloca, os projetos que você se empenha, o que você realmente aproveita disso, do que simplesmente o diploma que você tem.
Então, assim, o que vai te diferenciar em processos seletivos, o que vai te diferenciar. Eu já ajudei muito nisso aqui na Stone, na Falcone, na Log, e o que eu procuro sempre nas pessoas são as pessoas que não foram só passageiras nas experiências que elas tiveram. Então, que elas sempre se engajaram em projetos de extensão, seja iniciação científica, seja empresa júnior, seja fazer um trabalho extracurricular legal com um professor que ele tinha falado, seja um intercâmbio. Então, eu fiz Ciências Sem Fronteiras na época, então eu sou um pouquinho mais velho, na época ainda tinha esse privilégio. Eu trabalhei na Disney durante 3 meses, quando eu fiz também faculdade. Fui presidente da empresa júnior do meu curso na UFMG. Ajudei a fundar um cursinho popular que era voltado para estudantes de escola pública que queriam fazer o Enem e que não tinham condição de pagar um cursinho. E, enfim, todo mundo sabe a dificuldade que um estudante de escola pública tem, por mais que a gente tenha as cotas aí, que eu super acredito nisso para ajudar eles a estarem aqui nesse lugar conversando com a gente. Ainda assim, tem uma barreira grande. Então, foi a maneira que, como estudante de uma escola federal, eu encontrei de tentar ajudar essas pessoas a ocuparem o mesmo lugar que eu estava ocupando. E, de novo, eu acho que tudo isso que construiu o profissional que eu sou hoje em dia, tá? Acho que o curso de engenharia foi super importante para construir meu raciocínio lógico, foi super importante para trazer um entendimento de processos. Mas, assim, hoje em dia, se eu te falar que eu lembro metade de operações unitárias do que como que eu calculo a vazão de um reator, quantos pratos teóricos tem um destilador, eu não me lembro mais, assim, porque, de novo, isso é super importante porque te constrói um raciocínio por trás. Então, acreditem muito no que seus professores estão falando, por mais que às vezes vai pensar assim, para que eu vou usar isso? Cara, está te construindo um raciocínio, te está trazendo algum, como que eu posso te dizer, background, assim, que você vai depois usar isso de certa forma. E mais do que isso, não sejam passageiros de só estar aqui assistindo a aula ou de fazendo aquela matéria com a barriga, jogando o trabalho do professor no chat GPT e mandando depois em 3 minutos a resposta, porque vocês não vão ter depois as experiências e realmente a história para contar do que vocês fizeram e da diferença que vocês fizeram onde vocês passaram, tá? Obrigada, Rafael e Léo. Na verdade, eu puxei isso, embora não seja da palestra, porque o nosso projeto de extensão, a finalidade justamente é essa, de aliar a teoria com a prática do mercado. Então, para trazer um pouquinho para os alunos essa questão de realmente a necessidade da experiência, né, de testar um pouco o mercado, encontrar também, né? E nunca desistir, né? Sempre persistir. E, que nem diz o Rafael, né? Largar um pouco do chat GPT e viver, né? Pensar, analisar, né? E eu sempre falo para os nossos alunos que quando a gente fala de planejamento, fala de estratégia, fala de implementação, fala de controle, embora o nosso foco seja empresarial, por ser um curso de administração, todas essas ferramentas cabem também para a nossa vida pessoal, né? Então, pode ver aí que o Léo e o Rafael também tiveram uma trajetória, suas estratégias, implementaram suas histórias, né? Cada um do seu jeito para chegar onde estão. Então, era no sentido de mostrar para eles que temos muitas vezes vários caminhos, né? Para chegar em algum lugar, mas o mais importante deles é conhecimento e prática, né? Aliar os dois, que é o foco desse projeto. A Samuel, não sei se quer fazer uma pergunta, que tem várias perguntas interessantes aqui no chat. Acho que a gente tem que dar uma escolhida naquelas que estão mais direcionadas para implementação e controle. Tem maravilhosas aqui, estou encantada com as perguntas. Pessoal, vai ser rápido aqui, eu só queria parabenizar aqui o Rafael, né, por esse grande ponto, como vocês trabalham aí na Stone, principalmente porque você falou do Falcone, né, e gestão por diretrizes. Nossa, eu estudei isso na graduação. Eu tenho até aquele livro lá, né, que tem um dragão na capa, né, gestão por diretrizes. Aquilo ali me formou, né, até chegar no faixa preta da qualidade. E aí, o que você falou aí foi exatamente, né, aquele hat cutting, né, que em gestão
por diretrizes, um desdobramento de metas, né? Que é maravilhoso, né? A forma como eles utilizam isso para poder trabalhar a questão da qualidade, mas que é muito utilizado na parte de implementação estratégica. E só aproveitando esse momento, eu não vi nem se por último se alguém perguntou isso, mas você pode apontar alguma das ferramentas que você mais utiliza, né? Se você utiliza Ishikawa também, já aproveitando, ou se você utiliza uma outra ferramenta, assim, mais moderna, tipo o OKR, do DOS, né? Que a Google também utiliza. Está na moda, né? O OKR está todo mundo utilizando também. Boa. Essa pergunta, eu vi, tem alguém no chat que fez uma pergunta parecida, então você aproveitou, ajudou já a responder uma pergunta de alguém aqui também. É, eu já usei bastante BSC, a gente não usa aqui na Stone BSC mais, acaba que a gente usa muito mais, igual você falou, um GPD, então acho que essa é a principal ferramenta, mas isso para a parte de desdobramento. E aí, para a parte realmente de análise de resultado, é muito um PDCA, e todas as ferramentas que vêm junto. Então, desde na identificação do problema, por exemplo, fazer análise de Pareto, na parte de identificação do problema, sim, a gente usa 5 porquês, usa Ishikawa, plano de ação é uma ferramenta que eu acho que vocês vão usar em qualquer empresa que vocês vão passar. E aí, quando eu falo plano de ação, estou falando de 5W2H, de realmente ter a metodologia por trás do plano de ação, porque quando acho que a professora Yomara foi perfeita na sua colocação, que quando a gente está falando de alinhar o conhecimento com a prática, não é fazer aquele plano de ação que só tem responsável e ação. Não tem prazo, você não garante o how, quanto que aquilo vai gerar de valor. Porque assim, senão você vai colocar 5 ações, vai chegar no que eu falei aqui na próxima reunião de resultado, todas vão estar verdes e você vai continuar com o desvio que você tinha, porque você não fez a quantificação de qual era o valor que cada uma daquelas ações ia trazer e se aquilo realmente fechou o gap que você tinha de desvio. Então, 5W2H é uma coisa assim que realmente você tem que guardar debaixo do braço e entender mais a fundo que não é só preencher cada uma das caixinhas ali, o porquê que tem aquela designação para cada um dos campos, vamos dizer assim. OKRs a gente usa muito mais no contexto de tecnologia, mas cada vez mais a gente está migrando para um modelo mais de metas do que de OKRs, para ser sincero, porque fica mais fácil de conectar com a estratégia, com a parte financeira. Que mais? E aí, assim, tirando isso, para a parte realmente de análise de fenômeno, é muita ferramenta estatística. Então, assim, desde regressão para entender a importância de cada uma das variáveis e entender qual fator que influencia mais naquele desvio, ou até mesmo para entender a melhor correlação por exemplo, eu tenho uma NPS. NPS você não consegue fazer um desdobramento matemático de cada um dos motivos. Então, você vai tentar fazer minimamente uma regressão ali para entender alguns indicadores que você tem como hipótese e que podem ter relação ou não com ele, mas para isso você precisa testar antes de sair colocando esses indicadores. Eu gosto muito de trabalhar também com clusterização, porque acho que tem um problema muito grave quando você vem para o ambiente real e que a gente está falando de análise, que é trabalhar com médias é uma coisa muito ruim. Você fala assim, eu tenho um resultado de R$ 5.000 de produtividade. Mas espera aí. Como que está a mediana? Como que está o primeiro quartil, o terceiro quartil? Quais vendedores estão abaixo dessa mediana? Quantos estão acima? Porque na hora que você vai começar a entender essa dispersão, você tem uma oportunidade. A gente sempre fala que dispersão é uma oportunidade para você trazer alguma melhoria. Então, com isso, a gente precisa também trazer um pouquinho de estatística. O que mais que a gente usa de ferramenta? Cara, muita coisa de DMAIC, aí mas isso num contexto de mais de processos ali dentro de área tipo CSC, que precisa de algum. CSC é Centro de Serviço Compartilhado, que é uma área que geralmente te centraliza atividades operacionais da empresa. E aí sim faz sentido a gente olhar um pouco mais de DMAIC. Acho que é isso, no geral. Eu acho que uma outra. Eu vou traduzir aqui, tá, Giovanna? Essa pergunta que eu não sei. Mas eu acho que a outra pergunta interessante a gente saber
como que a Stone vê essa parte do empreendedorismo corporativo, né, o empreendedorismo, e como vocês trabalham a inovação e se você tem alguma experiência em trabalhar a inovação aberta. Boa. Essa pergunta é muito boa também, porque, cara, eu tive uma reunião disso recentemente. Eu acho que hoje em dia a gente ainda trabalha de maneira muito espalhada. Então, assim, a gente ainda não tem super um programa de inovação que a gente coordena todas as iniciativas. Inovação faz algo quase que da parte da cultura da empresa. Então, ela existe de diversas formas aqui dentro. Mas voltando no que eu trouxe aqui no início a diferença que eu entendo de uma empresa pequena para uma empresa grande, numa empresa do tamanho que a gente precisa começar a organizar isso um pouco mais. Então, a ideia é realmente ter um funil, trazer um pouco mais de metodologia, trazer os gates. Então, assim, o que é um experimento, como que eu testo um experimento, como que eu garanto que eu posso ir para a próxima fase, quais são os critérios de go-to-market. Então, assim, hoje em dia, eu te diria que a gente está muito mais tentando colocar isso dentro de um frame, só que ao mesmo tempo colocar, é o que eu falei da parte de iniciativa estratégica, né? Colocar isso dentro de um frame, você tem que tomar um cuidado também para não virar uma burocracia e matar aquela inovação. Mas ao mesmo tempo, gera o valor contrário, porque numa empresa que ela já tem muitos processos, você pode matar a inovação porque o jurídico não está deixando você dar aquele próximo passo. Então, assim, a gente está muito mais tentando definir esse frame agora do que eu já ter uma resposta certa de como que a gente trabalha. Então, o que eu consigo te trazer foi isso, de como eu acredito que a gente deve trabalhar aqui. Boa. Eu acho Estou que dando uma uma, olhada aqui nas nossas perguntas e percebi aqui várias perguntas interessantes, não é? Eu sei que eu e o Samuel já estamos meio que filtrando, fazendo as nossas aqui para ajudar, né? Até estou pensando aqui, vamos ter que passar a fazer um encontro dois aí com o Rafael para ele responder tudo isso para o povo, né? Aqui apareceu aqui a prospecção de leads, apareceu aqui gestão de projetos, também maravilhosa pergunta. A questão da gestão dos riscos, gerenciamento dos riscos. Nossa, maravilhoso também saber sobre isso. Apareceu aqui também a parte da inovação aí o professor Samuel acabou de perguntar, né? E apareceu também a questão de como é que o senhor executa essas ações práticas ligadas com a estratégia diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, acho que você escolhe aí, Rafael, que dá tempo de responder, porque nós temos 7 minutos. Boa. Eles Eu vou entram em aula às puxando. 19, então por isso que nosso horário ficou meio quebrado. Mas eu não sei, se tiver disponibilidade, a gente pode marcar um segundo encontro para responder esse povo todo, né, se for possível. Obrigada, Rafael, por enquanto. Boa, podemos ver sim, mas eu vou puxando algumas aqui. Acho que essa última aqui é uma pergunta muito boa, na verdade. É... O Léo é engraçado. Como que é a rotina, né? Quais são as atividades do dia a dia? Então, quando você está falando de um ciclo do PDCA, que é basicamente um pouco da maneira com que a gente organiza o trabalho aqui, principalmente na parte de desdobramento da estratégia, a gente acaba separando o ano em algumas fases. Então, nesse início do ano, a gente está muito numa fase do P, que é definir as metas, definir as iniciativas que suportam aquelas metas, quantificar essas iniciativas, construir os controles, definir os planos de ação. A partir do momento que a gente tem isso definido, a gente realmente passa por uma parte do D, que são as pessoas executarem as ações que foram propostas, e a gente, como time de gestão, trabalha muito mais numa governança. E aí a nossa rotina aqui é organizar essas reuniões de governança. Então, qual é o frame que eu organizo, qual é a árvore de indicador para cada uma daquelas reuniões. Então, por exemplo, se eu tenho. Pensa que isso é feito em vários níveis da companhia. Então, do mesmo jeito que eu expliquei aqui, que a gente tem uma árvore de EBIT, que a gente entende quais são os desvios e cria uma governança em cima daquilo, na qual a gente pede para cada uma das áreas trazer as suas ações para realmente garantir o atingimento daquelas metas, isso vai se dobrando em níveis mais baixos. Então, por exemplo, hoje eu tive uma reunião com logística, na qual eu também, a gente sentou com o time, entendeu? O BSC deles, de tipo, quais são as métricas que eles tinham em cada uma das dimensões, quais eram as métricas que estavam indo bem, quais eram as métricas que estavam tendo desvio. A partir dessas métricas que estavam tendo desvio, qual é a análise em cima daquele desvio. Então, um exemplo teórico aqui,
não estou batendo a minha meta de prazo de entrega. Na hora que eu quebro a meta de prazo de entrega, por região, eu vejo que é na região sul. Depois que eu quebro em região sul, eu vejo que é first mile. E aí de first mile, eu vejo que first mile é a primeira perna da entrega. Eu vejo que a gente está principalmente com um problema nas coletas XPTO ali. Então, assim, ajudar os times nesse desdobramento do desvio até uma causa menor também faz parte de um time de gestão, porque a partir dessa análise de fenômeno é que você consegue fazer, por exemplo, igual o professor falou, uma análise de Ishikawa muito maior, mais bem feita. Se você tenta pegar um Ishikawa num problema do tipo, por que eu não estou batendo no EBITDA, você vai ter uma dificuldade gigantesca. Agora, se você faz uma análise de fenômeno bem feita, do tipo, quais são as alavancas do EBITDA? Já cheguei num problema muito mais específico, que é desvio de produtividade, aí você consegue encaixar uma ferramenta tipo Ishikawa melhor. Então, esse é um exemplo de dia a dia. Você ajudar os times a usarem essas ferramentas de gestão dentro dessa rotina de controle e captura para trazer aqui quais são as ações que a gente vai ter para garantir o alcance do nosso resultado. Tá? Beleza, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de pergunta. Perguntaram aqui de prospecção de leads na Stone. Cara, essa pergunta, eu não sou da área, o que eu posso falar é que a gente é realmente uma empresa multicanal, então a gente é muito forte no mundo físico, então a gente tem presença de vendedores aí espalhados no Brasil, tem time de franquia, tem estratégia de member get member, então tipo, se você tem Stone, indique para outra pessoa ter Stone também. Tem estratégia de marketing de performance, então aí a gente faz gestão de topo de funil, gestão dessas conversões de campanha, qual é o melhor argumento que eu tenho, toda uma parte de marketing digital e de análise dessas métricas para garantir as conversões. Então, assim, é muito amplo, mas, de novo, não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta também, tá? Acho que essa pergunta foi boa que me trouxe um ponto, que é uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho, como uma pessoa que trabalha com gestão e dessa conexão de estratégia, é que eu realmente me sinto um profissional completo no sentido de disciplinas que eu minimamente entendo, porque assim, cara, isso é algo que é amplamente exigido. Se você vai ajudar os times num desdobramento de metas, você precisa falar minimamente a língua de todo mundo. Então, se eu estou ajudando o Léo aqui, que cuida de atração e de programas, a definir uma meta para ele, eu preciso entender o que ele faz no dia a dia. Só que eu vou sair de um papo com o Léo e vou pingar num outro papo lá com um cara de crédito e vou ter que discutir com ele qual é a melhor métrica para a gente medir como a gente está executando o processo de score. Então, como que eu meço perda esperada? Qual a melhor métrica para devedor duvidoso? Então, assim, te traz um conhecimento muito legal da indústria e realmente te coloca num lugar que você consegue discutir um pouquinho de cada assunto, tá? Isso é uma coisa legal do dia a dia, assim, porque acabei explicando aqui muito do dia a dia do controle de captura, mas expliquei pouco do dia a dia da fase de planejamento, que é essa fase um pouco mais de sentar com cada um dos líderes, entender da estratégia deles, provocar se essa estratégia está conectada com a estratégia da empresa, e aí que realmente tem essa beleza de entender um pouco mais do técnico, porque você deixa de ser uma pessoa que está simplesmente ali cobrando ele de um trabalho de definição de meta e contribui nas provocações e no entendimento. Acho que falei, meio tangenciei muitas das perguntas aqui, tá? Se alguém tiver alguma que quiser abrir o microfone para uma pergunta final também, fiquem à vontade. Raiz, acho que em virtude do horário, embora esteja muito gostoso conversar com o Rafael, a gente vai ter que, a Raíssa, que é a nossa mestre aí, né? Nossa mediadora, encerrar, né? Mas fica o convite, acho que a gente pode combinar, talvez, para fazer um segundo round, para a gente fazer só perguntas e respostas para o Rafael. Acho que o pessoal ficou bastante interessado pelo nível das perguntas aí. Tem bastante coisa que a gente quer saber aí da Rafael. Eu pelo menos, estou muito curiosa. Né? Raíssa, a palavra é sua, querida. Bom, queria agradecer, primeiramente, o Rafael e o Léo, que toparam essa conversa com a gente, foi muito relevante.
escutar um pouco sobre isso de alguém que está inserido no mercado de trabalho, né? A gente acaba estudando muito a teoria e é tão bom escutar sobre a prática, né? Ver que tem como expandir muito, né? Então, eu queria agradecer muito. Com certeza todo mundo vai sair daqui com conhecimento muito maior na área de estratégia. E eu acho que seria ótimo um segundo encontro. Todo mundo ali, dá para ver que todo mundo tá super interessado. E é isso, eu gostaria de agradecer os professores, a Iomara e o Samuel, pelo evento, pela oportunidade, né? E todos os convidados que participaram hoje do nosso evento e convidar vocês para os próximos, que com certeza vão acontecer. E a gente está à disposição de sugestões, perguntas, e é isso. Boa. Obrigada, gente. Infelizmente, pelo horário, a gente deve precisar encerrar, né? Rafael, quiser finalizar aí com umas palavras. Não, só realmente agradecer, acho que foi ótimo o papo, obrigado pelo convite. Acho que eu realmente acredito nessas experiências como um momento até para a gente refletir um pouco sobre o que a gente faz, gera um aprendizado também do nosso lado aqui que está trocando com vocês. Então, de novo, obrigado pela oportunidade. Obrigado, então, pessoal. Vou aqui encerrar a nossa gravação. Até a próxima, gente. Até mais, boa Obrigada. noite, tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.